Tudo bem, pessoal. Então, boa noite, quer dizer, olá a todos. Não pode falar boa noite, não, porque se falar boa noite, o pessoal sabe que a aula está sendo à noite. Quando é online, pode ser de dia, à tarde, madrugada. Né? Finalizamos hoje a matéria de segurados e dependentes. Já tivemos 3 aulas anteriores. Essa é a 4ª aula de segurados e dependentes. Como eu venho fazendo, e na proposta de trabalho que foi apresentada, a ideia é, no início, pegar um pouco mais pesado, mais firme, mais intensivamente na parte teórica, se bem que eu acabo ilustrando com algumas situações concretas, principalmente a jurisprudência, né? E a ideia é pegar com essa ideia mais teórica, repito, o porquê da teoria. É para evitar aquela repetição mecânica de tarefas. Tanto para o advogado, né, quanto para o gestor, às vezes nós somos quase que induzidos e a necessidade impõe que nós utilizemos o Ctrl+C, Ctrl+V, né, o copia e cola. E em previdência isso é um pouco complicado e às vezes até temerário, porque um detalhe fático do caso altera a conformação jurídica. Então é importante, sim, claro, a gente tem sempre um nível elementar da parte mecânica, né, porque o tempo nos exige isso e as ferramentas também nos dão essa possibilidade, mas é sempre importante se atentar para o detalhe. Eu falo que nós temos que ter um momento de reflexão sobre um determinado caso. E a teoria ela é importante justamente para que a pessoa se sinta segura para dar solução para aqueles casos que têm um quê de diferença, que tem algo que destoa. Até para dizer, não, esse aqui é padrão. Eu vou fazer a petição padrão, eu vou fazer a decisão padrão, eu vou tramitar de forma, né, a obedecer o padrão, mas tem coisas que não. E aí a teoria é importante. A teoria, os princípios, né, a ideia, como de uma forma geral, ela é importante para a solução desses casos. Mas ela por si só também não basta. Né? Então, eu às vezes falo assim, ó, gente, vamos conter a ansiedade, ela nos atrapalha. Essa ansiedade de já querer a coisa pronta, essa vida louca de, né, tenho que fazer. Às vezes vale a pena refletir um pouquinho e ter uma solidez, porque depois você desenvolve muito mais, e com rotina. Né? Então, a ideia do caso concreto também não pode ficar dissociada da teoria. Quer dizer, eu não vou fazer teoria só por teorizar. Eu tenho que efetivamente aplicar. Por quê? Até para testar a teoria, para saber se ela realmente é aplicável, se ela realmente é adequada, ela é pertinente. Cada vez mais, nos julgados, eu venho sentindo nos julgados, né, do âmbito judicial, a necessidade da pertinência temática, daquela relação com o que está se julgando com o que está sendo posto. Não necessariamente, igual, por exemplo, o advogado, ele gosta muito de citar jurisprudência na petição. Quantas vezes eu, em defesa, às vezes em defesa de um regime próprio, já não verifiquei que a jurisprudência citada é contrária à pretensão do postulante. Porque às vezes ele cita a ementa. E eu às vezes conheço aquele julgado, vou no conteúdo, no inteiro teor, e verifico lá que na verdade a ementa estava tão truncada que tratava sim daquele assunto, mas dava uma solução diversa daquela que a pessoa queria. Então essa pertinência temática, saber se realmente aquilo com que você está trabalhando tem pertinência com aquilo que existe na teoria. É importante, essa percepção do profissional. Então, dentro dessa linha, vimos na primeira parte, nas 2, 3 primeiras aulas, uma parte teórica recheada com exemplos, é verdade, mas agora nós vamos concluir uma parte de exemplos aqui, com aquelas perguntinhas que eu sempre faço, e vamos fazer estudo de casos. Vamos analisar os casos que foram, até alguns deles, julgados, e nos envolver nos fundamentos, né, destes casos. Então, concluindo aqui a questão dos dependentes, eu pergunto,
Há diferença entre companheira e concubina para fins de dependência com o segurado servidor? E a pergunta minha ela é bem ampla, né? Na verdade, eu já questiono o que seria a definição de companheira e de concubina. Será que existe diferença? Se eu for buscar à luz do direito de família, eu vou me deparar com uma controvérsia muito grande. É dizer que muitos não consideram, inclusive mais depois da Ordem de 88, né, a palavra concubina. Outros já consideram a existência, sim, da concubina diferente da existência de companheiro. Então, eu vou definir aqui o que eu quero perguntar. A minha pergunta é: há diferença entre a companheira ou a esposa, aquela com a qual se mantém a relação principal, se é que existe relação principal e acessória ou secundária, aquela oficial, que seria a companheira, ou no caso aí eu poderia colocar a cônjuge, né, a esposa, e a concubina, eu chamo aqui de concubina a relação paralela, a relação secundária. Repito, é difícil dizer o que é secundário, o que é principal. Porque às vezes na cabeça dos envolvidos na relação, uma é principal e a outra é acessória, sendo que, na verdade, os fatos se impõem ou indicam o contrário. O que é principal? O fato da pessoa estar mais tempo convivendo com uma do que com outra? Ou o fato de ter uma convivência mais intensa com uma que com outra? Eu estou dizendo, na verdade, de dois vínculos paralelos. Um eu estou chamando de principal, que seria a de companheira ou de esposa, e a outra de concubina. Então, minha pergunta é: há diferença? Falecendo o servidor segurado, haverá pensão paga para as duas que conviveram concomitantemente com esse servidor segurado? Se a resposta for positiva, elas partilham o benefício em igualdade de condições? Há uma diferença de partilha entre elas? Veja, é uma situação que demanda um conjunto fático muito robusto para se responder. E, na verdade, a norma não cuidou dessa matéria. Eu digo a norma geral. Tá? E a norma específica, que eu falo dos estados, dos municípios, também não se enveredou por essa matéria. Então, eu vou trazer aqui um precedente do STF, que é do ministro Marco Aurélio Mello, que é de 2008, 3 de junho de 2008, publicado no DJ, está até errado, é DJ de 3/6 de 2008. Companheiro e concubino, distinção, pressupõe a distinção. Sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos e expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a Babel. União estável, proteção do Estado. A proteção do Estado, a união estável, alcança apenas as situações legítimas. E nestas não está incluído o concubinato. Pensão, servidor público, mulher, concubina. Direito. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento da divisão a beneficiar em detrimento da família concubina. Então, neste caso específico, o Supremo Tribunal Federal, pelo voto aí do ministro Marco Aurélio Mello, entendeu que tem direito à pensão por morte a considerada companheira. No caso aqui é união estável, né? Ou se fosse uma relação, a considerada cônjuge. A concubina, quer dizer, aquela que tem uma relação imprópria ou ilegítima, não teria direito. Então veja, dentro dessa ordem aqui, a proteção é a proteção à família, é o fundamento do acórdão. Este acórdão vem sendo utilizado como paradigma para as administrações públicas em RPPS. Ele tem sido rotineiramente citado nas decisões. Não tem lei, a lei não dispõe sobre a matéria, mas existe o precedente judicial. Um advogado habilidoso, ou mesmo ali um gestor público habilidoso, deve investigar mais profundamente a situação das relações.
para saber se existe essa hierarquia entre principal e acessória. Eu discutiria. Falar, olha, peraí, a minha relação não era secundária, eu não sou concubina, não, eu não estou advogando para concubina. Na cabeça dela, ela era esposa e a outra que era outra. Porque isso no ambiente de família, isso é comum. Mais do que a gente imagina. Então essa discussão passa muito por um aspecto fático. Mas identificadas as posições, depois de uma luta aí que vai demandar um conjunto fático probatório muito grande, identificadas as posições, tem sido este o entendimento utilizado nas administrações públicas para a não partilha e, na verdade, a não concessão para a concubina. Aqui um julgado já adiante, eu peguei um julgado de 2012 do STJ, que cita esse julgado do STF. Administrativo, agravo regimental no agravo de instrumento servidor público concubino. Pensão, rateio com a viúva, impossibilidade. A proteção do Estado, da União Estável, repete lá, o que está no voto do Marco Aurélio, alcança apenas situações legítimas e nessas não está incluído o concubinato, sendo certo que a titularidade da pensão decorrente do falecimento do servidor pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico. Qual que é o vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico? Casamento ou união estável. Mostrando-se impróprio, implementa a divisão a beneficiar em detrimento da família a concubina. E aí o precedente que eu mencionei lá atrás. Hipótese em que o tribunal de origem reconheceu, com base no conjunto probatório dos autos, que o falecido servidor não era separado de fato, tendo estabelecido 2 núcleos familiares concomitantes, com sua esposa e com a hora agravante. Agravo regimental não provido. Eu quero que vocês reparem aqui essa ideia do conjunto fático probatório dos autos. Isso será definidor nesse caso. Claro que eu estou pensando aqui no lado da administração pública. Existindo o precedente, ele sendo tratado dessa forma, não havendo norma jurídica a respeito do tema, o que vai decidir primeiro, vamos adotar o que está aí, eu não vou inventar a roda, e como administrador, correr o risco de dar uma decisão contrária a decisões que já estão aí quase que assentes na jurisprudência. Então, o que sobra às partes interessadas e aos advogados aí? Fazer o conjunto fático probatório não se encaixar naquele precedente dos tribunais. É dizer, olha, a minha relação era concomitante e igualmente importante à outra. E eu tenho dependência econômica, então tem que fazer uma prova mais robusta, uma alegação mais robusta, uma prova mais robusta. Mas vem sendo esse o tratamento dado, é claro que eu repito, de uma forma geral. Há quem discorde. Há trabalhos aí do direito de família que não enxerga essa relação de diferença, porque ela seria discriminatória, porque a outra seria tão enganada quanto aquela principal, ou que seria a principal. Aqui, um julgado de 2015 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação civil, exame necessário, direito público, previdência pública, pensão por morte, união estável, concomitante ao casamento e impossibilidade. Casamento conservado à plenitude até a morte do servidor público, o que impede o deferimento de pensão por morte à autora alegadamente companheira, mas aparentemente concubina. Eu destaquei esse julgado aqui porque ele julgou pela aparência de concubina. Benefício destinado apenas ao cônjuge sobrevivente precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido, ação julgada. Detalhe, recurso provido. Significa que a decisão de primeira instância foi contrária, pela partilha. Significa que essa decisão de primeira instância, eu não conheço o caso aqui específico, mas pode ter utilizado da regra do antigo 461 do CPC, olha aqui. O CPC 73 tinha a regra do 461, que, salvo engano, hoje, no novo CPC de 2015, é o artigo, acho que é 497.
que trata da tutela específica da obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Implementar o benefício. Partilhar o benefício. Pode ser que a concubina, que é considerada como tal, ela tenha partilhado, ela tenha conseguido uma decisão que determinava a partilha, cuja implementação é imediata. Acho que vale a pena a gente localizar aqui para entender exatamente, nós vamos trabalhar isso aqui quando tratarmos do processo, mas eu acho importante a gente abordar esse tema. Aliás, esse tema vai ser objeto de uma palestra que eu vou proferir lá em Goiás. Convido a todos os colegas, né, que estão aqui presentes de Goiás para comparecer. Delfino, enquanto eu procuro, faça a pergunta. Essa decisão do TJ vai contra o que o Marco Aurélio falou. Não, na verdade está de acordo, né? Não, porque ele disse na decisão dele que aquilo que foi abraçado juridicamente pelo Estado, ele é cabível. Então, se ela já tinha uma união estável declarada, porque ali está declarado. Então, é porque a união estável é declarada. É declarado. É acolhida pela ordem jurídica. Exatamente. Então, realmente tem esse detalhe importante aí. Eu questionaria mesmo, boa ideia. Né? Porque alegadamente companheira, isso por suposição, acho que o julgado deve evitar isso, mas aparentemente concubina, ou é ou não é. Porque isso faz a diferença, eu concordo. Inteligente o raciocínio. E o segundo é a bigamia. Como é que a lei vai tratar a bigamia? Porque, na realidade, no nosso país, ocorrem fatos que a pessoa casa com duas pessoas de lugares distintos. Ou mais. É bom, né? Eu conheço a situação de 3. Então, as duas são cônjuge. A concubina é a que casou depois? Não é? A questão que no direito de família é imbrincado e que tem reflexo previdencial. Porque o registro civil, ele é local, ele não é nacional, né? Exatamente. Você pode ir lá num cartório de registro civil que não tem interligação, né, em rede, casar em outro lugar. Se não houver oposição, né? Exatamente. Então, nesses dois casos, o reconhecimento de união estável por um órgão judiciário e a coexistência com o casamento civil é abraçado pela decisão do Marco Aurélio. Exatamente. Porque as duas são juridicamente pelo ordenamento jurídico, aí se partilha. Mas qual que é a ideia? Eu acho que mais ou menos foi esse o raciocínio dele. Ele quer evitar as relações ilegítimas. Porque nesse caso de bigamia, né, ou como diz um aluno meu, de trigamia, é bigamia do mesmo jeito, nesses casos, existe ou na cabeça, pelo menos de um dos companheiros, é lícita a relação e não conhece ou desconhece a outra relação. O que eu acho que quis evitar a norma, e é isso que vem sendo empregado, são as relações em que a concubina conheça a relação principal e não a principal conheça a concubina. Eu percebo nessa linha de raciocínio. Tá? Porque em alguns julgados o que a gente vê é a partilha. É claro, é mais fácil enxergar quando há partilha nas relações não concomitantes. Agora, quando é na relação concomitante, é que fica a questão do elemento fático, né? Do elemento fático probatório. E bom o raciocínio seu, porque justamente está agasalhado pelo ordenamento jurídico a situação das duas aí. Aqui, ó, na questão que eu mencionei. Voltando à questão do julgado lá. Então, o julgado lá do Rio Grande do Sul concedeu a aparentemente concubina o direito de partilha da pensão. Vai que o juiz, na decisão, tenha utilizado da prerrogativa do 497, né? Na ação que tem por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, qual que é a prestação de fazer? Implementar um benefício. Não é fazer o pagamento direto, é implementar. O juiz, se procedente o pedido, que foi o caso lá, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Quer dizer, já pode, de plano, conceder. E aí fica um tempo em que a concubina, então, recebe o benefício junto com a cônjuge, né? E vem o tribunal e reforma. Como fica depois a devolução dessas parcelas? Inclusive o código trata dessa questão aqui também. E só para complementar, no novo CPC, esse aqui é o CPC, né? A questão também ela tem repercussão no artigo 536, se eu não me engano. Está tudo muito novo, né? Não está muito bem na memória, mas eu acho que é o 536. Um, 3, 4, 5, 3. Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar a coisa. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício a requerimento, para efetivação da tutela específica, ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Quer dizer que a chamada, por exemplo, pode fixar a chamada astrentes, fixação de multa diária, né, para cumprimento imediato da decisão, além da ordem. A ordem em si já é um cumprimento imediato, né, mas pode fixar uma multa pelo descumprimento. É a chamada astrente. Nome estranho, né? A gente se depara com algumas questões complexas. Ok? Bom, vamos seguir. Mas é interessante o raciocínio do Delfino, né? Porque lá fala no vínculo agasalhado, né? Ele usa essa expressão, vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico. E a união estável e o casamento são. No caso lá dela é a união estável. Ele sai pela tangente quando ele fala que, assim, aparentemente concubina. Demandaria prova, né? É concubina, não é companheira, porque se provada a situação de companheira, o vínculo é agasalhado pelo ordenamento jurídico. Interessante. A questão está em sede de repercussão geral. O tema é o 526. O recurso representativo da controvérsia é o 669-465, para saber se a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. E a questão aí é complicada, porque o que é longa duração? É em horas, em dias, em meses ou em anos? A questão aí traz um conceito jurídico indeterminado, né? Essa questão da longa duração. A situação atual deste caso é que foi baixado a origem porque existe um incidente de uniformização de jurisprudência antigo, né? Incidente de uniformização de jurisprudência que não já existe mais, e que no lugar dele, num primo bem distante, veio o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, bacana, né? IRDR agora vai fazer, às vezes, de tentar fixar a tese jurídica para que os casos análogos, ou melhor, não é casos análogos não, para que os casos idênticos, tem uma diferença, os casos idênticos sejam julgados conforme aquela tese fixada. Então, baixou para este sistema e vamos aguardar o que haverá de vir por aí. Filho que completa a maioridade previdenciária e mantém a condição de universitário, tem a dependência econômica previdenciária prorrogada até a conclusão do curso? Pergunto isso no regime próprio. No regime geral, essa resposta é bem tranquila, é pacífico o entendimento, de que não há extensão do benefício para o filho universitário que já tenha vencido, no caso lá do regime geral, os 21 anos de idade. Mantém a dependência econômica para fins de legislação tributária, da questão, por exemplo, do imposto de renda. Mas para fins previdenciários, não. A minha pergunta agora é, e no RPPS? Eu acho que nós já temos elementos suficientes para responder. O que acontece? Na verdade, depende da lei. Depende da lei.
Se a lei do município prever a possibilidade, ok, sem problema. Eu dei, inclusive, exemplos aqui disso. Se a lei negar, vale o que está na lei. Como é no âmbito federal. Então, eu estou trazendo aqui um julgado do âmbito federal. Não quer dizer que é aplicável erga omnes, ou seja, para todos os casos. É no âmbito federal. Administrativo, pensão temporária, termo final, filho maior de 21 anos, prorrogação, conclusão do curso universitário e impossibilidade. O artigo 222, inciso 4 da Lei 8.112 fixou como termo final para a pensão temporária, só lembrando que essa regra de existência de pensão temporária é anterior à alteração da Lei 11.135. Não existe mais a pensão temporária, nem vitalícia, a pensão é uma só. O benefício que vai ser recebido temporariamente ou não. Fixou como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade, apresentando-se como única exceção à invalidez. Em face da ausência de previsão legal, olha, pressuposto, em face da ausência de previsão legal. Quer dizer, pode haver a previsão legal? Pode. Pode haver a previsão legal. Mostra-se inviável a pretendida prorrogação do benefício previdenciário até que o filho maior complete 24 anos de idade ou conclua o estudo universitário. Recurso especial provido, STJ, 5ª turma, 3/8 de 2009, a publicação. Um outro caso do STJ, agora de 2016. Recurso ordinário em mandado de segurança, administrativo, servidor público federal. Pensão por morte, extensão do benefício até os 24 anos de idade, filha, estudante universitário. Impossibilidade, ausência de previsão normativa precedente da Corte Especial. Então eu posso dizer com todas as letras, pacífico o entendimento no plano federal de que filho maior, previdenciariamente maior, ainda que universitário, não tem direito à extensão do benefício. Significa que, se alguém ingressar com esse tipo de ação agora, já pode ter o julgamento liminar pela improcedência do pedido. É o novo CPC, mais uma vez. Não precisa sequer haver a citação da União, aqui no caso. Porque, nesse caso, já citam-se os precedentes, jurisprudência pacificada, já há o entendimento da improcedência liminar do pedido. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que a Lei 8.112 prevê de forma taxativa quem são os beneficiários da pensão por morte, temporária por morte de servidor público civil. Rol taxativo. Não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Estão vendo que a todo momento ressalva a invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, leva à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante estudante universitário de estender a concessão de benefício até 24 anos. Precedentes, vários. Tem outros da Corte Especial, e esse agora também é da Corte Especial, é esse RMS 48600 do relator ministro Sérgio Cuquino, 17 de março deste ano de 2016. A Corte Especial lá, que foi citado outro MS, 12982, é do Teori Zavascki, mas o Teori enquanto ministro do STJ, não na condição de ministro do STF, tá? Esse caso aí. Espera aí, vamos lá, no microfone. Se a lei que rege o RPPS permitir a extensão até a conclusão do curso universitário ou 24 anos, que acontecer primeiro, tá certo? E no decorrer disso, ele tem validez? Ele continua no... Tem um caso desse aqui. É um caso que eu elegi para a gente discutir. Então nós vamos tentar encontrar aqui a resposta de uma forma mais elaborada. Eu chego lá. Outro julgado, esse de 2014.
administrativo e processual civil, agravo regimental, servidor público estadual. Benefício previdenciário, pensão por morte a filho, extensão, matéria decidida à luz do direito local. Súmula 280 do STF, agravo regimental improvido. No caso, a controvérsia acerca da extensão do direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte a filho maior de 21 anos até os 24 anos, desde que comprovadamente estudante universitário, sem atividade remunerada, foi solucionada pelo acórdão com fundamento na legislação local, a saber, a interpretação dos requisitos previstos no parágrafo 6º, no artigo 6º do parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 109 de 97. É do Estado do Espírito Santo. Assim, viável o reconhecimento do recurso em face do óbice da súmula 280 por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Então, por que o STJ e o STF não admitem recurso especial e extraordinário para discutir direito local? Porque preserva a autonomia do ente federativo. E nessa matéria, especificamente, a autonomia do ente federativo é que vai determinar se é ou não caso de estender o benefício até qual idade para o filho universitário e em quais condições. Aqui não se exige só que ele seja universitário. É importante que ele seja universitário e não tenha renda. Eu verifiquei, inclusive, a redação desse artigo 6º, parágrafo 2º, né? Eu achei curioso porque a lei complementar é de 97. Mas pela pesquisa que eu vi, posso estar enganado, o pessoal aí que é do Espírito Santo pode confirmar ou não, parece que essa norma está em vigor lá. Me chamou a atenção dela estar em vigor porque ela é anterior à emenda 20. Ela é de 97. Essa é a Lei Complementar Estadual 109 de 97. Mas parece que ela está em vigor nestes termos. Então veja, não há controvérsia entre este julgado e estes dois que eu mencionei. Por que não há controvérsia? Porque um trata do âmbito federal. Os dois primeiros tratam do âmbito federal e a lei lá não prevê. E o terceiro trata do âmbito estadual, em que há possibilidade dessa extensão. Isso é para reforçar o argumento que eu já mencionei nas outras aulas, né, de que é importante nessa matéria que, além da norma geral, se dedique à norma específica, à norma local, porque ela faz a determinação no caso específico. Bom, então vamos a alguns casos. Nós temos alguns, se eu não me engano, 4 ou 5 casos que merecem aqui a nossa reflexão. O primeiro caso é o seguinte: segurado, servidor público titular de cargo efetivo, falece em atividade, deixando filho com 15 anos de idade, filho válido, menor, 15 anos de idade. O RPPS concede o benefício de pensão por morte a este único dependente, pois sua regra considera como tal o filho até 21 anos de idade. Tranquilo. Caso comum, né, rotineiro. Ocorre que esse dependente beneficiário fica inválido aos 20 anos de idade, depois de 5 anos do falecimento do pai segurado, servidor público titular de cargo efetivo. O RPPS deve cessar o pagamento da pensão por morte a esse dependente quando completar 21 anos de idade? Ou continuar o pagamento enquanto durar a invalidez? É essa a hipótese que o Delfino tinha falado? Quer dizer, ele vai ter a invalidez, nesse caso aqui, ele tem a invalidez estando em gozo de benefício, por menoridade. É um caso parecido. A minha pergunta é: deve-se cancelar o benefício aos 21 como inicialmente estava programado? Ou esse benefício vai durar enquanto durar a invalidez? Qual é o fundamento legal para isso acontecer? Bom, vamos por partes. Pressupostos de análise. Fato.
a invalidez do filho é posterior ao óbito do segurado, concorda? O motivo que o fato gerador de uma possível continuidade de concessão do benefício é posterior ao óbito do segurado. Quando o segurado faleceu, o filho era válido. Se tornou inválido posteriormente. Isso é um fato. Primeira questão que eu tenho que me deparar com ela, e aí eu vou ter que fazer um jogo de estratégia. Existe norma geral para o RPPS ou para os RPPS, né, que disponha sobre a matéria? Não. Norma geral não existe. Se existisse, princípio da legalidade, cumpre o que está lá. Mas não existe. É uma omissão. Aí vem aquela situação, é uma omissão pura e simples ou é um silêncio eloquente? Lembra da teoria do silêncio eloquente, que é aquele que repercute na ordem jurídica? Se não concede é porque não deve ter. Bom, mais uma coisa, investigar. Diante da ausência de norma geral, verificar se existe norma específica do RPPS a que o dependente se vincula. Tá, não tem norma geral não. Então vou para a legislação local, estadual, ou municipal ou federal. Vou me deparar com duas situações. Hipótese 1. Aplica-se a norma eventualmente existente. Hipótese 2. Não existe norma específica. Então fui lá na norma geral, nada fala. Fui para a norma específica, fala. Eu vou aplicar o que está na norma. Fui para a norma específica, nada fala. O que eu vou fazer? E o que acontece em grande parte dos casos é a hipótese 2. Não há nada na norma geral e não há nada na norma específica. Mas vamos chegar lá primeiro analisando a hipótese 1. Aplica-se a norma eventualmente existente. A norma pode ser de uma forma ou de outra. Primeiro, a norma específica existente permite a manutenção do benefício. Resolvido o problema. Se a norma geral específica disser o filho que ficar inválido durante o recebimento ou durante o gozo do benefício de pensão por morte, terá esse benefício enquanto durar a invalidez. Pode a norma dizer isso? Pode. O que vai determinar se a norma estende para os universitários, se ela mantém o benefício nessas circunstâncias? É a autonomia do ente federativo. É um critério de avaliação financeira e atuarial. Comporta, o regime próprio comporta a extensão? Comporta. Então pronto. Isso tem que ser calculado financeira e atuarialmente. O problema é que a gente sabe que na prática isso não é. Até porque na prática o que vigora é a ausência normativa. Mas vai que a norma específica existente permita, está resolvido. Permite, então, ele vai ter concessão. Ou, a norma específica existente não permite a manutenção do benefício, ela é expressa. Se o filho menor ficar inválido durante o gozo do benefício de pensão por morte deferida menor, cessará o benefício quando ele atingir a maioridade previdenciária. Pode dizer isso? Pode, princípio da legalidade. Aliás, deve, se for o caso, definir uma situação e outra para não ter ausência normativa. Definindo isso, a minha pergunta já começa a complicar. Então ele chegou lá nos 21 anos de idade. Ele recebeu dos 15 até os 20, ficou inválido aos 20, continua recebendo por mais um ano a título de pensão paga menor de 21 anos. Não foi convolado em pensão a filho inválido, não. É filho menor de 21 anos de idade. Ficou inválido aos 20, tendo ficado inválido aos 20, recebe até os 21. É automático o cancelamento do benefício completado 21 anos de idade? A minha pergunta é imprescindível o prévio e devido processo legal administrativo ou é automática
É automático, né, o cancelamento. Prescinde do devido processo legal administrativo. É preciso instaurar um processo legal antes de cancelar, nesse caso? Ou cancela-se pelo implemento da idade? Estou pressupondo a ausência de norma. A norma só fala que tem que cancelar, mas não fala como. Eu já parti para uma derivação, né? Tudo bem, tem que cancelar. Não permite a manutenção. Mas a norma não chega a falar como tem que cancelar. A minha pergunta é, tem que, previamente, fazer o devido processo legal ou não? É automático.